tudo bom? Hoje eu já tô começando o vídeo aqui de uma maneira diferente. Agora eu tô em pé, entendeu? Pra ver se eu me solto mais um pouquinho e o negócio aqui fica mais a minha cara. E eu acho que já está adiantando. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero tirar um tempinho pra agradecer a todo mundo que se inscreveu desde semana passada. Eu tava passando por uma fase meio complicada em relação ao canal, eu tava meio desestimulada, meio frustrada mesmo. E desde semana passada várias pessoas chegaram por aqui e deixaram comentários super fofos, super lindos, comentários que me fortaleceram, que me incentivaram, e eu agora tô mais firme do que nunca pra continuar aqui com o canal, trazendo bom conteúdo pra vocês e falando da palavra do Senhor. Então eu quero dizer pra vocês muito obrigada e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu convido vocês a assistirem aquilo que eu já fiz, que está aqui no canal, e também convido vocês a comentarem, a participarem, a darem o feedback. Isso é muito importante para quem está começando e é maravilhoso chegar e ver um comentário legal falando sobre o vídeo, dando uma sugestão para próximos vídeos. Então se você tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo, e se você quiser dar a sua opinião também, sinta-se mais do que à vontade, porque eu vou adorar ler o seu comentário. E se você já é antigo aqui no canal, continua comigo e deixa um comentário também. E eu acho que depois dessa introdução linda e emocionante, o vídeo já merece um joinha, né? Deixa o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e para mostrar que você gosta de declarações de amor. Eu sou muito emotiva. Ok, introdução feita, let's go! O tema de hoje é uma coisa muito legal que eu tenho aprendido no discipulado da minha igreja, e é uma coisa que eu só vim descobrir recentemente, muito embora eu tenha 24 anos de igreja, que nem eu já contei nesse vídeo aqui. O fato de que Jesus está em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. E para começar a falar sobre isso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Sobre o que é a Bíblia? Não precisa pensar que aqui Manuzinha pergunta e ela já responde também. A Bíblia é a história de Deus criando pessoas, e essas pessoas erram e se afastam de Deus. E aí ele manda um Redentor para resolver essa coisa toda, e depois que ele vem, as repercussões de sua presença continuam e são sentidas até hoje. Ou seja, qual é o centro dessa narrativa? Acertou quem disse? Jesus. Mas Manu, Jesus só aparece a partir de Mateus. Isso não está fazendo muito sentido. Eu acho que nós temos uma certa dificuldade de enxergar isso, porque a Bíblia de fato é organizada de uma forma quase 100% cronológica. E sendo assim, Jesus realmente só aparece quando mais da metade da Bíblia já se passou. Então a gente tende a achar que ele em si só existe a partir de Mateus. Mas a Bíblia fala que as coisas não são exatamente assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, o que foi que Deus usou para criar tudo? Sua palavra. E o que é a sua palavra? Isto aqui. Ou seja, Cristo é a palavra. E no Antigo Testamento nós podemos ver isso através das profecias, mas não só através disso. Tem uma coisa que eu tenho aprendido que tem me deixado super empolgada em relação a ler o Antigo Testamento de novo, que é simplesmente o fato de que Jesus está representado através das histórias do Antigo Testamento. As histórias do Antigo Testamento são sombras daquilo que ainda iria vir, e são sinais de Cristo também. Por exemplo, você sabia que a história de Noé simboliza Cristo? Noé foi o homem escolhido para continuar a humanidade, para perpetuar a raça humana. De certo modo, Noé foi um salvador da espécie humana. Mas ele salvou a espécie humana em termos físicos, em termos espirituais, ainda estávamos mortos e precisávamos de um salvador. Você sabia que a história de Ruth aponta para Cristo? Ruth e Noemi estavam em uma fase muito difícil de suas vidas, precisando de um consolo e precisando de um resgatador. E esse resgatador veio e se casou com Ruth e mudou a sorte dela e de sua sogra. Isso por acaso lembra alguém? Inclusive tem uma ministração muito boa sobre essa sombra de Cristo na história de Ruth. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem, porque é muito abençoadora. E por último, você sabia que a história do rei Davi aponta para Cristo? O rei Davi foi escolhido para liderar o seu povo e para levá-lo para mais perto de Deus. Eu acho que isso me lembra alguém também. E sabem o que todas essas histórias têm em comum? Todos eles fizeram coisas parecidas com o que Cristo faria, mas não de forma completa, não de forma definitiva e definitivamente não de forma redentora. Ainda precisávamos de salvação. Noé pecou, o rei Davi pecou, Ruth não era perfeita, ainda precisávamos daquele que seria completamente sem pecado. E em termos de sombras no Antigo Testamento,
uma que eu tenho amado bastante descobrir, mais assim, e perceber, é na história de Moisés. Eu tô lendo a história de Moisés na minha leitura bíblica e tem sido assim muito interessante tentar ver essa sombra de Cristo na história dele, sabe? É uma coisa que realmente faz você pensar e faz você perceber o quanto que o mundo precisava de Cristo, o quanto que era necessário que esse Redentor viesse. Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, conseguiu libertar o povo da escravidão, da opressão, de um governo que não fazia bem a eles. Mas mesmo assim, o povo se desviou. Moisés conseguiu libertar o povo fisicamente, mas não conseguiu libertar o seu coração. E ele mesmo nem chegou a entrar na Terra Prometida. Mas Jesus, quando veio, ele fez tudo. Ele libertou a todos nós. Ele nos redimiu. Ele nos libertou de toda a opressão do pecado. Ele nos libertou de um governo que só nos traria morte. E tudo isso de uma forma completa e definitiva. Saber disso, ter essa consciência de que Jesus está em toda a Bíblia, tem aberto muito o meu entendimento, sabe? Tem feito eu ter uma nova visão em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que eu estou lendo. E tem tornado tudo isso mais interessante e mais precioso no final das contas, porque meus olhos têm sido direcionados para aquele que realmente importa, para aquele que é a Bíblia. E se a Bíblia toda fala sobre Cristo, eu quero que meus olhos estejam nele. Eu quero sempre pensar nele quando eu leio a Bíblia. E eu nunca quero perder o meu foco de que ele é a razão de tudo. Quer conhecer Jesus? Ele tá aqui. E é isso, pessoal. Assim terminamos o nosso vídeo, mas não vai embora ainda porque tem tarefinha de casa pra vocês, hein? Aqui o negócio é pesado. Tentem pensar em duas histórias do Antigo Testamento que mostrem isso que eu falei. Uma sombra de Jesus Cristo, uma sombra da obra que ele iria fazer. E claro, deixem aqui nos comentários para que eu possa saber também. Falando em comentário, eu convido vocês novamente a deixar a opinião de vocês aqui embaixo, me dizendo o que é que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês acharam desse tema. Tô muito ansiosa para saber a opinião de vocês e conto com a participação de vocês, hein? Falando em participação de vocês, eu quero convidar a todos para curtir a página do canal no Facebook. O link tá aqui embaixo. E para quem não sabe, eu tenho um blog. Lá eu falo sobre música, lá eu falo sobre assuntos cristãos, sobre amor, sobre relacionamento. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, o link tá aqui embaixo também. Que Deus abençoe vocês demais. Um beijo da Monuzinha e eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio e muito obrigada por estarem aqui no meu cantinho. Tchau!